Capítulo 3. O assunto. O sermão pode ter um texto e pode também não o ter. Deve sempre ter um assunto. De modo definitivo, deve tratar de alguma coisa, de alguma verdade importante relacionada com a vida religiosa, uma doutrina ou um princípio ético, um problema moral, pessoal ou social, uma necessidade humana como a de ser salvo, encorajado ou guiado na vida religiosa. Se deve escolher primeiro o texto ou o assunto, dependerá isso de circunstâncias e também daquilo que mais está presentemente impressionando o espírito do pregador. Considerando as condições espirituais da congregação ou olhando para os sermões pregados recentemente, o pregador pode mais facilmente se decidir por este ou por aquele assunto, arranjando para isso um texto, lendo as Escrituras ou percorrendo a sua crescente lista de textos. Estará melhor preparado para descobrir um texto que o interesse e do qual partirá para desenvolver o assunto. Julga-se melhor tratar primeiramente do texto, porque a primeira ideia que se tem da prédica é a de se tirar ensinamentos de alguma passagem das Escrituras. Isso, na verdade, não é de tanta importância. Devemos frisar bem os pontos seguintes. Quando se escolheu o primeiro assunto, deve-se a seguir buscar cuidadosamente um texto que, fiel e, se possível, exatamente apresente o assunto. Se escolheu o primeiro texto, busque-se tirar dele um assunto definido. Inciso 1. Relação do assunto para com o texto. A relação do assunto para com o texto deve ser clara e indisputável. O motivo principal que nos leva a escolher um texto, uma vez que ele preenche os requisitos já discutidos no primeiro capítulo, está no fato de ele expressar ou sugerir ideias que facultam um assunto digno, ou no fato de conter legitimamente o assunto já escolhido. O Dr. A. E. Garvey trata muito bem da conexão de texto com o assunto, e vale a pena estudar o que ele diz. Texto e assunto podem manter relação de princípio e de aplicação, ou de verdades gerais e particulares. Por exemplo, alguém deseja falar sobre um costume social de moral duvidosa, ou sobre suas consequências. Se conhecer bem a Bíblia, logo se lembrará das palavras do apóstolo Paulo, abre aspas, e tudo que não provém da fé é pecado, fecha aspas, Romanos 14, 23. Ou, começando com um texto como este, abre aspas, pois tudo que o homem semear, isto também ceifará, fecha aspas, Gálatas 6, 7. Pode-se pregar sobre a derrocada ou triunfo moral especial de um indivíduo ou da sociedade. Nesses casos, o assunto é uma dedução do texto. Também o tema pode ser um fato, um juízo ou uma experiência particular. E o assunto, uma generalização ou uma indução disso. Por exemplo, Lucas 12, 19 e 20. Pode ser o texto de um sermão sobre a futilidade da cobiça, como também a experiência de Simão, o Cirineu, é base legítima para o assunto. Fardos que são bênçãos. Numerosos textos são exemplos particulares do divino poder, providência, amor, misericórdia, ira e redenção, assim como muitos outros expressam grandes princípios que falam de inúmeros assuntos pertinentes à vida. Garvey anota ainda que assunto e texto devem ter uma relação analógica e sugere, por exemplo, que um sermão sobre os perigos que correm os ideais cristãos ligados à guerra pode ter por base o Salmo 137 e que Mateus 18, de 15 a 17, pode ser legitimamente usado para se discorrer sobre os meios de se evitar a guerra, pois o método de resolver atritos pessoais se aplica ao problema dos conflitos entre grupos ou nações. Ou ainda se pode relacionar o texto
com o assunto por meio de sugestão. Horácio Bushnell lê a sentença, abre aspas. Então, entrou também outro discípulo, fecha aspas. João 28. E viu nisso um homem influenciando inconscientemente o outro, e escreveu seu grande sermão sobre a influência inconsciente. A conexão do texto com o assunto é real, ainda que indireta. Também o texto, abre aspas, eu te cingirei ainda que tu não me conheças, fecha aspas, Isaías 45, 5. Forneceu a Bushnell base para o assunto. A vida de cada homem é um plano de Deus. Abre aspas. Se o indivíduo possui mente caprichosa e fantasista, se é imperfeitamente instruído nas Santas Escrituras e nas verdades cristãs, correrá o perigo de seguir as sugestões do seu texto, porque, em regra, elas lhe serão como fogo fato a guiá-lo para um pântano mental. Agora, se tem conhecimentos adequados e juízo disciplinado, a sugestão, mesmo quando não possa ser reduzida a uma forma estritamente lógica, pode ser para ele valioso guia. Isto é particularmente certo quanto aos pormenores das parábolas de Jesus, tão cheias de sugestões, mas que, no entanto, devem ser usadas com grande cuidado e com restrições, pois, do outro modo, aquilo que começou como sugestão pode tornar-se uma, abre aspas, intenção oculta, fecha aspas. É legítimo igualmente usar como texto de sermões sobre uma pessoa ou sobre um capítulo da história, uma passagem que constitua um ponto central de interesse ou que sirva de ponto de partida. O texto, abre aspas, virando-se o Senhor, olhou para Pedro, fecha aspas, em Lucas 22, 61, por exemplo, é excelente ponto de partida para um sermão sobre a queda e a restauração de Pedro. Em toda esta matéria, o pregador precisa de boa imaginação, sadio julgamento, elevado conceito de sua própria integridade e, sobretudo, do firme propósito de ser fiel para com a Bíblia e para com o auditório. Inciso 2. Enunciação do assunto. Mais tarde estudaremos várias formas de sermões. Por ora, basta dizer que, seja qual for a forma, o importante no sermão é ter ele unidade de assunto. Abre aspas. O pregador pode tomar um texto e discorrer bastante sobre as palavras, frases e cláusulas do texto, sem fixar a sua mente ou as mentes dos ouvintes em nenhum assunto. Há sermões que são como navios sem leme, em bravo mar, levados de um lado para outro sem avançar firme para um ancoradouro. Fecha aspas. Estabelecer uma ideia central como âmago do sermão nem sempre é fácil, notadamente em sermões textuais expositivos, mas o empreendimento vale o esforço. Ainda que o texto apresente várias ideias, podendo ser todas incorporadas no sermão, é muito desejável achar para elas um laço de união, uma ideia primária que sirva de foco, ou eixo, ou órbita. Pode-se fixar a atenção numa das ideias como sendo o assunto e considerar as outras como relacionadas à ideia capital. O texto de Hebreus 2, 3 sugere 3 assuntos: a grande salvação, o mal de se negligenciar o Evangelho e o problema do escape, podendo-se escolher muito bem qualquer deles, dependendo apenas do propósito e das circunstâncias. Os outros 2 reforçarão poderosamente o tratamento de qualquer desses temas. Também é possível firmar uma ideia geral que inclua todos os pontos principais do texto, como, por exemplo, tratando-se de textos como este de 1 Pedro 1, versículo 8 e 9. Há aqui 4 verbos: amar, crer, regozijar-se e receber. Qual será o assunto? 4 assuntos ou só com 4 divisões ou aspectos?
Deixemos certo pregador responder. Abre aspas. O que ele, o apóstolo, está querendo fazer aqui é algo um tanto arrojado. Tenta definir a experiência central do cristão numa única sentença. E convém observar que ele resumiu tudo em 4 vocábulos. 4 verbos curtos e incisivos. Abre aspas. Amais, credes, vos regozijais, recebeis. Fecha aspas. Isto, declara o apóstolo, é o que significa ser cristão. Através de todas as idades, tem sido esta a estrada principal da salvação. Fecha aspas. As palavras sublinhadas mostram as possibilidades de se expressar uma ideia unificadora. O Dr. W. L. Watkinson pregou um sermão baseado em 1 Coríntios 15, de 32 a 34, com o seguinte assunto: a equação pessoal do credo cristão. Ele assim nos conta como chegou a isso. Abre aspas. Este nosso texto parece uma interrupção do grande argumento, entre parênteses, a respeito da ressurreição. E, à primeira vista, parece algo irrelevante e deslocado. Com pequena reflexão, porém, veremos que é um parênteses bem colocado e da maior significação. O apóstolo lembra a seus leitores que a fé no grande futuro não é apenas uma questão de lógica, mas também uma questão do estado mental com que devemos considerar o assunto. Enfaticamente declara ele: então, ser possível aos homens viver de tal modo que a visão deles se empane e se lhes embote a sensibilidade, tornando-os incapazes para os grandes ideais e esperanças. Daí o tema que ele encontrou. Outro poderia ter firmado a mesma ideia com outro tema, como barreiras morais à grande fé. O ponto capital é que o pregador pode e deve pregar sobre um assunto claramente apreendido por si mesmo, assim apresentado ao seu auditório. Deve-se tomar bastante cuidado na enunciação do assunto ou tema, sendo ele a ideia central do sermão. Deve ser apresentado retoricamente de modo mais simples possível, como, por exemplo, a salvação pela graça, a paga do pecado, a certeza de esperança, Cristo, a luz infalível, a bondade e a severidade de Deus, a graça abundante, o poder expulsivo de uma nova afeição, o privilégio real de servir, o sentido do que é vital, o filho no lar. Nota-se a exigência de 2 ou mais termos em cada um desses assuntos: salvação e graça, certeza e esperança, etc. São todos termos gerais que, com o uso de preposições, adjetivos, conjunções ou formas participiais, se unem todos numa relação definida, de modo que não temos largas generalizações e sim ideias particulares. Inciso 3º. O título e a proposição. Além da simples expressão retórica da ideia central ou da relação de ideias a serem tratadas no sermão, podemos considerar 2 outros modos de enunciar o assunto: o título e a proposição. A principal função do título é atrair e interessar o povo. Nestes dias de calendários e de boletins eclesiásticos, de anúncios nos jornais, isto é de grande importância. O Dr. Ozora Davis observa que, assim como o sucesso ou o insucesso de um livro muitas vezes é determinado pelo título com o que se apresenta, abre aspas, assim também a sedução de um sermão depende grandemente da escolha do título, fecha aspas. Muitas vezes o assunto bem fraseado servirá, mas bem mais vezes, quiçá, se deseje dar ao seu anúncio público outra forma. Inúmeros livros de sermões modernos podem ajudar nisso. Uma revisão de alguns desses livros servirá para apontar de vez o valor do título e também alguns princípios a serem observados na sua formulação.
Acha-se por aí toda sorte de títulos. Títulos que prometem muito mais que aquilo que se nos dá nos sermões. Títulos triviais, duros, sensacionais. Títulos que cheiram a best-seller. Títulos magnetizadores, majestosos, poéticos e também títulos simples, positivos e sem adornos. Tudo depende da imaginação, do gosto, do elevado escopo do pregador. E nessas coisas os pregadores são todos iguais. Alguns títulos aparecem em termos teológicos e técnicos, outros, já sem técnica nenhuma, descendo do bom vernáculo até a gíria. Surgem também na forma de perguntas, de exclamações, de frases com preposições, de cláusulas duvidosas, de simples vocábulos, de curtas afirmativas dogmáticas, bem como na forma de assuntos banais. Poucos escritores mostram-se hábeis no arranjo de um título que dê adequado sentido ao assunto. Numa fraseologia que atinja em cheio as inclinações, perplexidades, tendências e a maneira de falar do homem moderno. Mostram desconhecer a vida, o vocabulário e a psicologia contemporâneos. Abre aspas. É dom bastante raro esse que habilita o pregador a escolher títulos vitais, interessantes, oportunos e também conformes às leis do bom gosto e da dignidade. Com bastante pensamento e cuidado e com uma contínua prática, o pregador obterá grandes recursos e acuidade para frasear bem os títulos de seus sermões. É certo que isso exige o melhor do seu pensamento e muita prática. Fecha aspas. A proposição merece bem mais atenção da parte de muitos pregadores. É uma enunciação do assunto que o pregador se propõe a desenvolver. É assunto, entre parênteses, ideia, e predicado. O assunto responde à pergunta, abre aspas, de que se trata o sermão? Fecha aspas. A proposição responde à pergunta, abre aspas, que sermão? Fecha aspas. Phelps compara a proposição ao tronco de onde o corpo do sermão se expande, e a ideia contida no texto, ele a compara à raiz. Abre aspas. O discurso é a proposição desenvolvida, e a proposição é o discurso condensado, fecha aspas. Entre parênteses, Fenelon. A proposição deve estar na forma de uma sentença afirmativa completa, simples, bem clara e convincente, ou irresistível. Não deve conter palavras desnecessárias ou ambíguas. Deve conter tudo quanto é essencial ao sermão, nem mais nem menos, e nada mais que a verdade do assunto, expresso na ordem acumulativa. Importa fazer distinção entre a proposição e o objetivo ou finalidade do sermão. O objetivo tem que ver com as desejadas finalidades do sermão e com o caráter e conduta dos ouvintes. A proposição tem que ver com a forma e a substância da mensagem. Alguns exemplos aclararão este assunto. No sermão a que já nos referimos, A Vida de Cada Homem é um Plano de Deus, Horácio Bushnell, apresentou a seguinte proposição, abre aspas, a verdade que agora nos propomos considerar convosco é esta. Deus tem um plano definido de vida para cada criatura humana, dotando-a visível ou invisivelmente para levar a cabo isso que será a verdadeira significação e glória de sua vida. O sermão de Bushnell sobre a influência inconsciente tem proposição, abre aspas, assim por certo os homens estão sempre inconscientemente tocando as molas que movimentam outras pessoas, de modo que um homem, sem o pensar e intencionalmente, e mesmo sem ter consciência disso, está sempre arrastando após si algum outro. Fecha aspas. Philip Brooks
pregou um sermão sobre a luz do mundo, sermão que contém 2 elementos na proposição, um breve e outro mais explícito. Abre aspas. Número 1. A alma humana traz consigo as mais elevadas possibilidades, e o que Cristo faz por ela é justamente isto: atear e provocar essas possibilidades para uma existência real. Número 2. Cristo, quando vem, encontra a alma ou o mundo realmente existindo, tendo realmente dentro de si mais santas capacidades, movimentando-se ainda que indistinta e obscuramente, a despeito de seus impedimentos em sua verdadeira direção. E o que Cristo faz por ela é movimentá-la em todos os sentidos, tocar a trombeta da verdadeira vida a seus ouvidos, fazendo-a sentir a nobreza de movimentos que lhe pareciam infames, a esperança de impulsos que lhe pareciam irrealizáveis, convidando-a a ser o que deve ser. Fecha aspas. O estudante prontamente verá que o elemento breve é bem melhor que o explícito. Voltando as vistas para sermões de nossos dias, vejamos primeiro do Dr. G. Atkins. O texto é o Salmo 119, versículo 109. Título: Artífices da alma. A proposição, abre aspas, num sentido real, temos nossas almas em nossas mãos, como o artífice tem nas suas o material com que trabalha, e a nossa tarefa principal é amoldá-las de maneira criadora para elevado uso e finalidade duradouras. Fecha aspas. Entre parênteses, parte de 2 sentenças. Do Dr. H. E. Fosdick, temos o seguinte texto: Filemon 4:22. Título: Cristão a despeito de tudo. Proposição, abre aspas. O cristianismo significa essencialmente vitória espiritual em face de circunstâncias hostis. Fecha aspas. Em volume recentemente publicado por A. Cohen, vemos um sermão sobre a instituição da Ceia do Senhor, que tem por texto Êxodo 12:26 e Mateus 17:5. Seu título é O Banquete da Libertação e a proposição, abre aspas, o que Jesus e seus discípulos celebraram no cenáculo foi um novo futuro preparado pelo amor divino para corações crentes, assegurando-lhes que seriam libertos de todas as servidões. Fecha aspas. Em sermão sobre o escape da frustração, James Reid, usando Lucas 5, versículo 4, 5 e 10 como texto, arruma assim a sua proposição, abre aspas, achamos a saída que nos liberta das frustrações da vida, não em nos queixarmos de nossas limitações, mas aceitando o lugar da frustração como a esfera do plano de Deus. Fecha aspas. A proposição é a substância do sermão. A leitura dos melhores sermões nos revela de contínuo que o pregador repete mais de uma vez a sentença que expressa a proposição, e que cada parágrafo serve de algum modo para reforçar, provar, explanar ou iluminar a proposição quanto ao seu profundo significado. Observamos ainda que a proposição varia em sua natureza ou caráter. Algumas vezes é uma tese que exige argumentos lógicos para ser provada. Doutras vezes é uma verdade a ser explicada ou apreciada e aplicada. Ainda no mais das vezes não é formalmente enunciada com palavras introdutórias como em geral. Abre aspas, propomos-nos mostrar ou provar, fecha aspas, etc. E sim incidentalmente, e às vezes ainda em que a proposição não aparece no seu todo no sermão. Costumeiramente, porém, o leitor ou ouvinte mostra maior interesse quando na introdução ou mais tarde no sermão se faz uma declaração que revele o cerne ou o coração da mensagem. Pode ser de bom alvitre esconder os passos a serem dados e empregar o elemento de surpresa,
Isso, porém, deve dar-se no processo ou tratamento do assunto e na aplicação da verdade. Não se esconde nunca a verdade que ferve no coração do pregador. Assim, a proposição é de valor na apresentação do sermão, adicionando força à sua eficácia. É de maior valor ainda na preparação do sermão, escrever a proposição quando se inicia a composição do sermão. Ainda que deva ser revista mais de uma vez à medida que se avança, é vantagem, pois que se dá uma direção certa ao discurso. Será como uma espécie de agulha magnética, apontando sempre o caminho a seguir. Embora seja uma das menores vantagens, isso também libertará o pregador da monotonia e do corriqueirismo, pois que poucos homens se acomodam a lugares comuns e a sermões repeticiosos, ouvindo semana após semana um pregador de estilo único e sem nuances. O pregador não estará perdendo o seu tempo toda vez que estiver buscando enunciar com vitalidade e vigor o seu tema. Poderá avançar muito melhor com ela do que sem ele. Muito embora não passe de um fragmento na forma, é um índice para todo o estilo de pensamento que subjaz à forma. Sem ele, o tema, o melhor estilo de pensamento se torna impraticável no púlpito, e com ele todos os estilos entram em ordem. Inciso 4. A escolha de assuntos. Entra ano, fim desse ano, e o ministro de uma igreja se vê sempre desafiado por este problema e necessidade. A escolha de assuntos para sermões. Quais os assuntos que são legítimos? Quais as limitações que urgem serem reconhecidas? Que princípios nos devem dirigir na escolha? Sugerimos aqui 2 largos princípios, tão largos que talvez não possam ser chamados de limitadores, bem definidos e que não admitam restrição. Número 1. O primeiro diz respeito ao objetivo ou propósito da prédica, que é vida. Prega-se para a vida, e vida no sentido em que Jesus a define, vida espiritual, eterna, abundante, dinâmica. Abre aspas. Não é sermão aquele que estiver fora do âmbito das necessidades religiosas do povo. Fecha aspas. O pregador está circunscrito às altas concepções, não só na escolha do assunto, mas também em tudo quanto diz sobre ele. Mas tais limites são bastante vastos. Tudo quanto possa ser aproveitado para levar os homens à comunhão com Deus. Tudo quanto os possa levar às ricas pastagens e aos eternos mananciais. Tudo quanto possa ajudá-los a se apropriar nos recursos da fé e a adquirirem as forças e energias suficientes para combaterem o mal e servirem ao bem. Tudo quanto faculte e promova a vida segundo o Espírito de Deus é campo que interessa profundamente a todo pregador. Ele pode pregar sobre qualquer assunto, se souber do que está falando e se lembrar sempre de que é um mensageiro de Deus, chamando os homens para viverem com ele e nele. Pode pregar sobre o pão que desce, ou sobre os bens que iludem, sobre o que é temporal e efêmero, somente com o fito de conduzir aquela vida que é mais do que o alimento ao tesouro no céu, as coisas invisíveis e eternas. Que se apegue sempre a este elevado e nobre objetivo. Eis a única justificativa de todo pregador do Evangelho. Segundo esta regra, todo e qualquer assunto deve passar pelo critério da conveniência às necessidades religiosas do espírito humano. Analisando estas necessidades, o pregador se verá infalivelmente diante de uma enorme série de objetivos especiais que chamam sua atenção. Dentre todas essas necessidades ou objetivos, inicialmente se destaca a de levar seu ouvinte à comunhão com Deus, a de crescerem no conhecimento de Deus e na consagração ao reino de Deus,
há de serem instruídos na retidão dos filhos de Deus, no meio de situações morais tão complexas e embaraçosas, e há de serem guiados a uma honrosa expressão de fé e da vida cristã. Quando encarar estas e outras mais necessidades, à luz da muito variada experiência dos indivíduos e à luz das diferentes situações sociais, o pregador começará a ver que os assuntos, ao invés de faltar, abundam de tal maneira que até encontrará dificuldade na escolha deles. Número 2. O segundo princípio diz respeito ao assunto ou conteúdo da prédica, que é a verdade. Convém recordar aqui que Philip Brooks diz que aquilo que principalmente caracteriza a prédica é o ser ela uma comunicação da verdade pela personalidade. Ele empregou termos bem mais gerais, mas, como nos revela o seu próprio comentário, queria ele dizer a prédica cristã, a personalidade cristã e a verdade cristã. Abre aspas. Nisto, no fato de que cada pregador se deve considerar um mensageiro, repousa a primeira e clara necessidade de o pregador cristão ser primeiro cristão, para poder reconhecer profundamente a autoridade de Deus e também o caráter absoluto da verdade que está em Cristo. Fecha aspas. Talvez a mais conhecida definição de sermão seja a do Dr. Austin Phelps. Abre aspas. Uma palestra oral dirigida à mente popular sobre verdade religiosa contida nas Escrituras Sagradas é elaboradamente tratada com vistas à persuasão. Fecha aspas. Aqui o assunto geral da prédica limita-se à verdade bíblica. E é verdade que tem sanção bíblica que por afirmativa expressa ou por ilação ou inferência, como explica Phelps. A Bíblia é a pedra de toque de toda a verdadeira prédica, e todo o assunto digno do púlpito cristão constrói uma estrada real que liga os seus ensinamentos às necessidades da vida. Desde os primeiros séculos, assim, com um tão elevado senso, vem agindo aos homens em cujos corações habita o Espírito do Verbo encarnado. E o pregador de nossos dias não tem garantia alguma, nem base, para se afastar desta norma. Escolha, portanto, para seus sermões, somente assuntos que o inclinem para uma fiel e sincera proclamação da verdade divina. Se não se deixar levar pela vaidade da originalidade e nem pelas novidades do modernismo e apresentar de preferência a verdade eterna, será bem recompensado com nova largueza e profundidade de conhecimentos e também com riquezas espirituais e multiplicado o poder no seu santo ministério.